Me chamo João Marcos e vou começar apresentando o Seminário de Farmacologia Veterinária, com o seguinte artigo: Ensaio randomizado controlado demonstra que o manejo nutricional é superior ao metronidazol no tratamento da colite aguda em cães. O presente estudo se torna relevante pois a colite aguda é uma das síndromes mais comuns na medicina veterinária. Desse modo, buscar alternativas no tratamento dessa enfermidade se torna muito importante na clínica de pequenos animais. O objetivo geral do estudo visa comparar o tratamento de colite aguda em cães através de dietas de fácil digestibilidade, associadas à administração via oral de metronidazol e sem a sua administração. Nos objetivos específicos, o estudo busca comparar três tratamentos, analisando o tempo até a melhora clínica da colite e o índice de disbiose em cada um deles. O primeiro será apenas uma dieta de fácil digestibilidade e um comprimido placebo. O segundo será uma dieta de fácil digestibilidade com um comprimido de metronidazol. E o último será uma dieta de fácil digestibilidade enriquecida com fibras de psyllium. A hipótese é de que a modificação da dieta para uma alimentação de fácil digestão será tão eficiente no controle das manifestações clínicas da colite aguda quanto a sua associação à administração de metronidazol via oral, bem como a dietas enriquecidas com fibras de psyllium. O metronidazol é um composto nitroimidazólico heterocíclico, de via oral, apresentação antimicrobiana e antiprotozoário. Ele atua na estrutura helicoidal do DNA bacteriano, interferindo na síntese de ácidos nucleicos e, consequentemente, na síntese proteica. Apresenta alguns efeitos adversos, como neuropatias periféricas, náuseas, bem como alterações na microbiota gastrointestinal. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os materiais e métodos. Primeiramente, para que os pacientes pudessem ser incluídos no estudo, eles deveriam ter entre 1 e 10 anos. Essa faixa foi definida porque, com base em dados retrospectivos, aqueles que tinham menos de 1 ano tinham um risco aumentado para causas parasitárias, enquanto que aqueles que tinham mais de 10 anos tinham um aumento da frequência de doenças concomitantes. Outro critério de inclusão foi a presença de 2 ou mais sinais agudos de colite que foram previamente definidos. Além disso, os pacientes não poderiam ter qualquer outro sinal clínico. Já os critérios que levaram à exclusão de pacientes do estudo foram a presença de outros sinais gastrointestinais, a identificação de que os sinais foram vistos pelo menos 90 dias antes da avaliação, ou ainda que a evolução estava se estendendo por mais de 3 dias. Ainda aqueles pacientes que eram diagnosticados com diarreia hemorrágica aguda ou que tinham necessidade de hospitalização foram excluídos. Outro critério de exclusão foi a presença de etiologias parasitárias, que foram excluídas através de testes parasitológicos, e a presença de doenças sistêmicas, que foram descartadas através de hemograma completo, bioquímica sérica e urinálise. Além disso, os pacientes não poderiam estar utilizando antibióticos e probióticos. Sobre os critérios de remoção precoce, foram definidos 4: o desenvolvimento de outras condições médicas, a colite não sendo resolvida até a conclusão do estudo, o recebimento de outras alimentações ou medicações ao longo do projeto, ou ainda aqueles pacientes que não aceitaram a dieta proposta. Quando os critérios foram atendidos, os cães foram randomizados em blocos usando um software online. O primeiro grupo recebeu uma dieta com fibra alimentar total de 15,3 gramas por megacaloria e um comprimido placebo, que foi reembalado para ter aparência e ingredientes nativos do comprimido de metronidazol. O grupo 2, por sua vez, recebeu a mesma dieta, mas ao invés do comprimido placebo, recebeu metronidazol na dose de 5 a 10 mg por quilo, de acordo com os tamanhos de comprimido disponíveis, pela via oral 2 vezes ao dia, por 7 a 10 dias. Já o grupo 3 recebeu a mesma dieta, mas enriquecida com casca de psyllium, o que garantiu uma fibra alimentar total de 28,3 gramas por megacaloria, além do mesmo comprimido placebo do grupo 1. Os pacientes foram acompanhados ao longo de 30 dias e foram avaliados nos dias 0, 7 a 10 e 30. Em todos esses dias eles foram pesados, a fim de adequar o cálculo da dieta para garantir a manutenção do peso corporal.
Além disso, nesses 3 momentos, foram realizados os índices de desbiose canina, que através de PCR de fezes avalia a abundância de bactérias fecais específicas em relação a um conjunto de referência canina normal. Esse parâmetro foi medido em valor numérico único, que no intervalo de referência previamente definido, se maior do que 2, provavelmente indicaria desbiose. Além disso, nesses 3 dias foram realizadas avaliações comportamentais dos pacientes, visando capturar dados comportamentais gerais, identificar a ocorrência de sinais clínicos adicionais de colite aguda e avaliar a percepção do proprietário sobre a palatabilidade da dieta. Ainda nos dias 7 a 10, os placebos e o metronidazol foram descontinuados e os pacientes foram reavaliados através de exame físico, hemograma, bioquímica sérica e urinálise. Além disso, ao longo dos 30 dias, os proprietários ficaram responsáveis por fazer scores fecais, fotografar as fezes dos pacientes para mostrar aos pesquisadores e realizar avaliações de bem-estar para evidenciar possíveis complicações. Meu nome é Jennifer e vou apresentar sobre os resultados. Os resultados gerais foram que não ocorreu nenhuma complicação associada às dietas metronidazol ou ao placebo, todos os cães receberam exclusivamente metronidazol, placebo e a dieta indicada, a dieta controle e teste foram consideradas altamente palatáveis, os exames laboratoriais tiveram resultados não dignos de notas e nenhum cão apresentou nem infecção parasitária nem alterações de peso. Foram observadas diferenças estatísticas conforme a ANOVA entre os grupos, como o tempo de remissão da colite com base no score fecal significativamente diferente entre os grupos estudados, obtendo uma média de dias de tempo de remissão de 5 dias para o grupo 1, 8,5 dias para o grupo 2 e 5 dias para o grupo 3, como demonstrados no gráfico. Também houve diferença estatística entre os grupos quanto ao tempo de desbiose, sendo significativo no grupo 2 entre o início do estudo até os dias 7 a 10 e entre os dias 7 a 10 até o dia 30, assim como foi diferente entre os grupos 1 e 2 entre os dias 7 a 10 e em cães do grupo 2 e 3. Tendo assim a taxa individual de bactérias no índice de desbiose afetada pela adição de metronidazol ao manejo dietético. Ademais, os resultados gerais obtidos foram: o manejo dietético sozinho tem resultados superiores ao metronidazol em combinação com o manejo dietético para tratamento da colite aguda não infecciosa canina. Os efeitos dos tratamentos no grupo 3 e 1 melhoraram o resultado clínico quando comparados ao grupo 1, e o uso de metronidazol teve impacto negativo na microbiota intestinais dos cães com colite aguda. Por fim, os resultados demonstraram que o manejo dietético proporcionou uma opção nutricionalmente completa e poupadora do uso de antibiótico, evitando danos colaterais à microbiota intestinais dos cães em comparação ao metronidazol no caso de colite aguda em cães. Meu nome é Calhandra e irei falar os principais pontos abordados na discussão do artigo. Os autores traçaram alguns paralelos com outros artigos que citam o metronidazol no tratamento da colite aguda não infecciosa canina, e os principais argumentos para a utilização deste medicamento foram questionados. Uma das justificativas para o uso de metronidazol na prática clínica nesses casos é em razão das possíveis propriedades anti-inflamatórias do fármaco. Porém, o artigo aponta que as evidências dos efeitos anti-inflamatórios do metronidazol são limitadas e não foram documentadas em cães. Com isso, a justificativa fica fragilizada pela falta de comprovação científica. Outro argumento utilizado para o uso de metronidazol está relacionado ao seu amplo espectro de ação contra bactérias anaeróbias, afetando diversos táxons bacterianos, como, por exemplo, o da bactéria Clostridium perfringens, sensível ao metronidazol, e que não está bem documentada como causadora de doenças, como também ela é encontrada em cães saudáveis sem diarreia. Vale lembrar das consequências do uso indiscriminado de antibióticos, que pode alterar a resistência das bactérias que causam doenças e tornar o medicamento ineficaz. Além disso, também pode afetar outras bactérias que auxiliam o organismo a funcionar corretamente. A última justificativa citada no artigo é sobre a atividade antiprotozoária do metronidazol, que é amplamente utilizado no tratamento contra a giardia, e muitas vezes usado de maneira empírica. Novamente, levantamos o problema de prescrever de forma desnecessária antimicrobianos. O artigo sugere testes de triagem diagnóstica para agentes infecciosos, porém, quando é necessário o tratamento empírico, o artigo propõe como opção alternativa o fenbendazol, pois tem um espectro de atividade mais amplo, incluindo giardia e diversos eumintos,
além de terem impacto mínimo na microbiota intestinal. O artigo ainda cita outros estudos que demonstram que a desbiose que se desenvolve em cães tratados com metronidazol prejudica de maneira significativa o estado metabólico dos pacientes. A recuperação é lenta e pode não ser completa em alguns animais. Se for grave, a desbiose pode resultar em diarreia aguda associada a antibióticos, que é uma doença bem dispendiosa tanto na medicina humana quanto na veterinária, com potenciais complicações fatais. Com base nos resultados do estudo, a prescrição de metronidazol não deve ser considerada para uso em casos de colite aguda não infecciosa canina. Em vez disso, o manejo dietético deve ser prescrito preferencialmente, já que o tratamento com metronidazol foi associado a tempos de respostas mais lentos, a um impacto negativo significativo na saúde gastrointestinal e a um índice anormal de disbiose canina em pacientes que receberam essa terapia.